Agora acorda, seu cadáver inútil! Fala, rapaziada, tudo beleza? Gostaram da vinheta, pessoal? Não é fixa, viu? Foi só para descontrair um pouquinho e fugir um pouco do tema, né? Se bem que eu fiz algumas coisas tendenciosas ali naquela vinheta ali, mas enfim, o anime se chama Invincible e ele está aí na Amazon Prime para quem quiser assistir. Mas vamos ao objetivo do vídeo. Tem 3 perguntas principais aí que o pessoal está fazendo bastante. Vale a pena continuar a minerar? Vale montar uma rig do zero com a rentabilidade como está hoje? Eu já tenho rig, eu devo desligar minhas máquinas e aproveitar para vender já que está tudo em alta? Essas são as principais perguntas, né? Tanto nos comentários do YouTube quanto no e-mail aí do canal. Então eu vou tentar dar um norte e tentar ajudar de alguma forma com fatos. Lógico, né, galera? Dentro da minha capacidade de conhecimento na área. Então aqui no CoinMarketCap vocês conseguem ver que a maioria das criptomoedas elas estão em queda, né? Tanto as moedas de mineração quanto aquelas moedas que não são mineráveis. Eu acredito que nessa altura do campeonato todos já tenham mais ou menos em mente os principais motivos aí que podem ter levado a essa queda forte no mercado. Mas eu vou ressaltar algum deles, como a proibição da mineração da Bitcoin na China, né? Que na minha opinião foi um dos principais fatores aí que colaboraram para essa queda, que inclusive até, né, ocasionou um desligamento massivo de máquinas de mineração, fazendo com que grandes pools de mineração caíssem de posição lá no Mining Pool Stats, onde nós tínhamos a Spark Pool como a que detinha o maior hash rate da rede do Ethereum. Agora não é ela mais, agora é a Ethermine e a Spark Pool está lá em segundo lugar. Isso também colaborou bastante para que a dificuldade de mineração na rede do Ethereum caísse. Antes nós víamos aí a rede acima do 8 petahash e agora está beirando ali 6.1 petahash, né? Foi bastante. Já temos notícias de mineradores na China indo para o exterior e alguns até se desfazendo do seu maquinário. A proibição de negociar criptomoedas em alguns países também foi bem pesada. Tivemos alguns países também que proibiram a Binance de atuar, ela que é a maior corretora aí de criptomoedas do mundo hoje. Alguns bancos já vêm pressionando há tempo aí o governo para a regulamentação de criptomoedas. Inclusive no Brasil nós temos uma entidade defensora, entre aspas, das criptomoedas, mas que também está processando a Binance por não se adequar à legislação brasileira. O engraçado é que essa mesma entidade ela cobra para as empresas estarem homologadas junto a ela, entre aspas, novamente. Temos aí grandes players do mercado demonstrando, pelo menos na mídia, desinteresse nas criptomoedas, que na minha opinião é tudo jogada para fazer as criptomoedas caírem e assim comprar mais e aumentar sua posição, visto é o Elon Musk e seus tweets. Temos também bancos adotando criptomoedas, o que é uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo, pois ocorrerá uma centralização de uma parte das criptomoedas. E no momento que tu operar via o banco, o que vai acontecer? Teus dados lá estarão expostos a todos os legisladores, reguladores e a quem tiver direito. Um outro fator que é mais para quem faz análise técnica e gráfica é a cruz da morte que estamos evidenciando hoje no gráfico do Bitcoin. Essa cruz da morte ela acontece quando o preço médio dos últimos 50 dias cai abaixo do preço médio dos últimos 200 dias. Quando ocorre isso, segundo os analistas, se forma a cruz da morte, que indica uma tendência futura de baixa. Então esses fatores e diversos outros fatores estão colaborando para o mercado estar no danger como ele está hoje, né? Quanto à mineração, a minha máquina ela tem essa configuração aqui, ó, é uma RX 470, 6 480, uma GTX 1060, duas 1070 e uma 3070. E segundo a calculadora do Atomine, ela está fazendo 313 MHz por segundo em média. Então aqui, ó, estaria fazendo em média de 0,0093 ETH por dia, né, nossa rentabilidade diária. Isso aí se traduziria em 19,42 dólares, sem descontar a energia elétrica, beleza? Se vocês forem ver isso aqui perto das rentabilidades anteriores que eu já tive com essa máquina, onde eu fazia ali 90 dólares, 80 dólares, 95 dólares, tive uma queda bem considerável, né? Na Flexpool, vocês podem ver também, ó, que a minha máquina está fazendo em média por dia R$ 97,23. Isso aí daria mais ou menos ao mês R$ 2.916. Tirando o gasto de luz, que daria uns R$ 800, eu ainda tiraria líquido R$ 2.116.
Logicamente que eu não coloquei aqui também, né, o gasto que eu tive com esse meu maquinário, porque eu já paguei ele. Mas quem estivesse montando agora estaria pagando ali fatura de boleto, fatura do cartão de crédito ou até um empréstimo aí para quem pegou. Aí o pessoal começa a se questionar se a gente está com o mercado em baixa, se a mineração de fato ela morreu, se esse é o valor mínimo que nós podemos chegar, não tem como cair mais, né? Então, dentro da minha capacidade de conhecimento ali, não é o mínimo que nós podemos chegar. Na verdade, nós podemos cair mais ainda. E eu vou mostrar para vocês com fatos. Essa aqui é uma carteira de mineração bem antiga que eu tinha, uma das primeiras wallets que eu já usei, né? E aqui eu tenho meu histórico de pagamento, ó. Vocês podem ver diversos pagamentos de ETH. Deixa eu clicar em Nest Page aqui, ó. E é este aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. Janeiro de 2019. Eu vou calcular quanto que eu recebi aqui em janeiro de 2019 em ETH. Então, calculando, eu minerei 0,76808 ETH em janeiro de 2019. Nessa época, vocês vão ver aqui, ó, que o ETH ele valia no seu mínimo 105 dólares, ou seja, muito menos do que é hoje, né? E o dólar nessa época ele custava aqui em média de 3,63 em sua menor cotação. Fazendo o cálculo, então em janeiro de 2019 eu recebi vezes 105 dólares, recebi 80,64 dólares. E o dólar a 13,63, que nem nós vimos. Então eu recebi R$ 292,75 em janeiro de 2019 na mineração. Naquela época a luz era um pouquinho mais barata. Eu devo ter gasto em média de 500 a 600 reais em luz. E o maquinário que eu tinha também era melhor. Eu tinha em média de 410 a 415 MHz por segundo. Eu tinha mais placas do que eu tenho agora. Hoje eu tenho em média ali de 315 MHz por segundo. Isso quer dizer que nessa época eu estava pagando para minerar. Se eu estivesse visando o curto prazo, eu estaria nitidamente perdendo dinheiro, né? Eu não pagaria nem a luz e nem talvez o boleto, nem a fatura do cartão de crédito, nem o empréstimo para quem pegou aí. Contudo, na época eu estava visando o longo prazo. E no longo prazo, se eu pegar aqui, ó, esse 0,76808 ETH e multiplicar pelo valor que está o Ethereum hoje, 2.090, eu teria tirado 1.605 dólares em janeiro de 2019. Considerando que o dólar hoje está a 5,5, isso aí daria 8.106 reais. Ou seja, no longo prazo eu teria lucrado e muito. Porém, no curto prazo eu não tive aquela rentabilidade esperada. O que nós extraímos disso aí? No curto prazo eu teria perdido dinheiro, isso é nítido. Porém, no longo prazo eu teria ganho dinheiro. Eu acho muito difícil o Ethereum voltar aqui para 100 dólares, né? Abaixo de 100 dólares, que nem ele já valeu. Até porque os players do mercado hoje são outros, né? Antigamente eram entusiastas e hoje nós temos aí corporações, empresas, governos, grandes influenciadores aí neste meio. Mas fato é que ele pode cair, ele pode diminuir esse valor que está hoje. E com a cotação do Ethereum caindo, logicamente vai diminuir também a rentabilidade da mineração. Por isso que eu gosto muito do conceito do hold, onde o princípio é capitalizar boas moedas e esperar a valorização. Simples assim. Muitos desse meio de criptomoedas, eles acabam diversificando, colocando um pouquinho em hold e um pouco para fazer aquele trade, né, que é comprar na baixa e vender na alta. Galera, e essa notícia aqui do Pichau Arena, ela leva um tema em pauta que é muito importante. As placas de vídeo vão ficar mais baratas em 2021? Então, pessoal, isso aí é o que todo mundo quer saber, né? A pergunta de R$ 1 milhão. A mineração de criptomoedas, associada à pandemia que estamos enfrentando, ela levou à escassez absurda de chips, né? Os componentes que nós utilizamos ali para confeccionar as placas de vídeo. Então existe uma falta massiva de matéria-prima, além de que várias fábricas estão sendo fechadas para cumprir aí as diretrizes de segurança. Tudo isso acabou colaborando para termos placas sendo vendidas, por exemplo, 3 vezes o seu valor, como é exemplo aqui da notícia que ela fala, de uma RTX 3080 que antes era vendida a 5 mil, sendo vendida a 15 a 18 mil reais. É muita diferença. Esse foi um exemplo da RTX 3080, tá, galera? Mas existem diversas outras placas. Vamos pegar a 1660 Super. A 1660 Super, antes ela era vendida a 1.300, 1.400 reais. E hoje, chorando, a gente consegue uma entre 3.500 e 4.000 reais. Mas quando tudo voltará ao normal?
As empresas do mercado, elas preveem uma normalização a partir da metade de 2022 para lá. Talvez a fusão na rede do Ethereum, né, esteja colaborando para isso aí também, já que vai ocorrer aí do fim do ano para 2022. Contudo, é um cenário muito incerto ainda e ninguém bate o martelo de fato. E olha uma ressalva que as empresas estão fazendo. O mercado de criptomoedas, ele é cíclico e sabe-se que ele entrará em baixa no ano que vem. Muitas placas que eram dominadas pela mineração serão despejadas no varejo. Com o excesso de estoque vem a lei da oferta e da procura, o que diminuirá o preço. Isso aí são as palavras, né, das empresas. E eu, infelizmente, eu vou ter que concordar. Aconteceu em 2018, placas que antes eram compradas ali a 3, 4 mil reais, sendo vendidas depois no varejo a 500, 600 reais. Inclusive, isso aí já está acontecendo. Tem muita gente vendendo placas aí já, rigs de mineração em marketplace de Facebook, OLX, Mercado Livre, com uma perda de valor. Para quem já está um pouquinho mais de tempo no mercado e quem já é inscrito há mais tempo no canal, vai lembrar, desde os primórdios dos vídeos lá, eu sempre falo, esse mercado ele é feito de altos e baixos. Inclusive eu mostrei um histórico meu ali, né, de janeiro de 2019, onde eu recebi nem 300 reais pagando 600 reais de luz. Imagina se eu tivesse quitando ainda a minha rig de mineração naquela época. Continuando aqui, nós já temos diversas notícias, né, sobre uma possível redução de 50% das GPUs na Europa. Então, logo no Brasil também cairá o preço, né? Basta termos paciência. Eu sempre utilizo esses sites aqui para comprar placas de vídeo, né? Terabyte, Kabum, Pichau, e eu sempre dou uma olhada também no Compras do Paraguai, já que o Paraguai fica a 12 horas de viagem daqui, dependendo eu posso estar buscando. Por que eu escolho esses sites? Primeiro de tudo porque o preço deles geralmente está um preço ali aceitável para um produto novo. Segundo, é o suporte pós-venda. Sempre que eu precisei de garantia da Terabyte, Kabum, Pichau, inclusive do site aqui do Compras do Paraguai, Visão VIP, Top Deck, iComp, eu consegui 100%, consegui trocar o equipamento e dar tudo certo, tá? Por isso que eu já escolho sites confiáveis para fazer compra. Vamos dar uma passada rápida aqui para ver que placa de vídeo que tem e a que preço. Então aqui na Terabyte, ó, nós temos 1050 Ti. Eu não acho que seja uma placa válida aí para mineração, nem a 550 de 4 GB, tá? Por que eu estou falando que não seja válida? Não quer dizer que seja uma placa ruim para mineração, mas na atual conjuntura do mercado, eu acho que não vale a pena investir nessas placas agora. Se me perguntasse isso há 4 meses atrás, que a Ergo estava lá recém-inflando, Heaven Coin também, eu falaria, poxa, tá valendo a pena talvez aí montar rig com 550 de 4 GB. Hoje eu acho que já não vale mais a pena, tá? A 1660 normal, ó, tá 3.199, a 2060 3.849. Bom, aqui ó, 3060 sendo vendida 4.975. A 3060 ela tem aquele limitador, né, que ela fica no Ethash ele minerando 25 MHz por segundo, porém tu colocando ela no slot 16X, PCI Express 3.0 e instalando o driver no Windows 470.05 da Nvidia, tu já consegue desbloquear aí a mineração dela. E se eu não me engano, no HiveOS também agora já tem algumas formas de desbloquear a 3060 utilizando o LOL Miner 1.29A. Continuando aqui, ó, tem 3060 5000, 5300. Essas placas de 2 GB eu não acho que é um bom investimento na atual conjuntura do mercado, nem as 550 de 4 GB. 560 de 4 GB a R$ 1.800, o povo só pode estar doido, assim como 1050 Ti a de 4 GB a R$ 2.000 também eu acho muito caro. Olha aqui, ó, 1660 Super a 3.500. A 1660 Super ela faz ali seus 30 MHz por segundo, né? Deixa eu dar uma olhada aqui para vocês, ó. Tá fazendo ali, ó, 30 a 31 MHz por segundo. Estaria rendendo em média 1,90 dólares por dia, né? Isso aqui seria 1,47 descontando a energia elétrica. Vamos dar uma olhada. Olha aqui, pessoal. Aqui eu também acho que não vale a pena. RX 570 de 8 GB a R$ 3.600 ou RX 580 de 8 GB a R$ 3.800. A 1660 Super, tu não precisa fazer BIOS mod, tá? Só vai configurar ali os overclock. Ela trabalha sereninha e ela tem um ganho para com essas outras duas placas aqui de 10 a 20% de performance em games, tá? Então, elas estando mais caras que nem estão aqui do que a 1660 Super, eu não vejo o jogo de comprar. Eu preferia comprar aqui a 1660 Super porque é muito mais placa. Então olha aqui, ó, nossa, 578 GB a 4,5. A 2060
Muitas pessoas me questionaram aí, poxa, mas a 2060 é melhor que a 1660 Super? Vamos lá no Atomine. Então olha aqui, ó, 1660 Super está fazendo 30 MHz por segundo, a 2060 30 MHz por segundo. Então vamos dizer que na mineração elas basicamente são quase parelhas. Porém, veja bem, no Atomine mostra aqui que a 1660 Super está puxando 90 watts e a 2060 está puxando 120 watts. Contudo, vemos diversos mineradores que têm a 2060 com ela consumindo 80 watts, 90 watts, até menos. Então tudo vai depender da configuração. Eu não confio 100% nesse consumo do Atomine, até porque olhem nessa foto, uma RX 480 de 8 GB puxando 140 watts, sendo que as minhas puxam 80, 83 watts e são RX 480 de 8 GB. Então tudo é muito relativo e vai depender diretamente da configuração. Ambas, na minha opinião, seriam ótimas escolhas para mineração. Se eu tivesse uma 2060 ao mesmo preço de uma 1660 Super, eu iria de 2060 porque eu sei que ela tem um desempenho melhor em jogos, ela tem a tecnologia Ray Tracing, e se eu quiser vender um dia, eu acredito que teria mais chances com a 2060. Porém, se a 2060 tiver com um preço mais elevado que a 1660 Super, eu iria com certeza na 1660 Super visando a mineração. Continuando aqui, ó, 3060 5200. Olha a 3070 Ti, pessoal. A 3070 Ti, ela é melhor que a 3070 para jogos. Porém, na mineração, eu andei dando uma pesquisada na internet, ela começa em 80 MHz por segundo. E ela vai caindo, vai fazendo aquele downgrade, porque ele tem aquele low hash rate, né? LHR ali para alimentação da mineração. E ela cai para 45 MHz por segundo. Quanto para jogos, a 3070 Ti ela é melhor que a 6700 XT e ela também tem suporte a Ray Tracing, né? Então, para quem é gamer, a 3070 Ti é uma baita placa, não tem nem o que falar. Até falando da 3070 Ti, a 3060, pessoal, ela fica ali entre a 2070 e a 2080, tá? RTX 2070 e 2080 para jogos. Aqui na Kabum nós também tivemos uma boa queda nos preços das placas. Temos aqui, ó, GTX 1660 Super a 3.500. Na Pichau também tivemos queda de preços nas placas. E no Paraguai eu vi que as placas estão quase o mesmo preço do Brasil, tá? Não tá mudando muita coisa. Às vezes tem uma diferença ali de R$ 200, R$ 300 no máximo. Pessoal, eu peguei a Terabyte aqui como vítima para nós fazermos uma simulação da montagem de uma rig. Eu escolhi peças aleatórias, porém eu dei ênfase aqui, né, nas placas de vídeo para manter a 1660 Super. A média de preço da 1660 Super, né, vai ficar na base ali de R$ 4.000, sem considerar o desconto do pagamento à vista. Peguei uma fonte Cougar aqui, ó, de 700 watts, que ela tem já 4 saídas PCI Express diretamente da fonte, então não vou precisar me preocupar com a alimentação das placas de vídeo. Peguei um SSD de 120 GB, considerando que você possa também instalar o Windows. Peguei também um kit simplesinho aqui de placa-mãe e processador, a placa-mãe com 3 slots PCI Express, ou seja, vamos montar uma mini rig e uma memória de 4 GB. Então, se fosse poupar um pouquinho mais nessa rig, o que poderia? Poderia pegar uma fonte um pouquinho pior, poderia pegar uma memória RAM um pouquinho pior, poderia utilizar um Celeron aqui ao invés de um i3, tu conseguiria poupar aí pelo menos uns 300 a 500 reais. Nesse meu pedido, eu teria um pagamento aqui, ó, de 12 vezes de R$ 1.250, ou à vista eu pagaria R$ 12.910. Deste jeitão que está aqui, gastando este valor, ela estaria fazendo aqui, ó, com 3 1660 Super, 87.90 MHz por segundo. Aqui está um pouquinho abaixo, né? A 1660 Super a gente consegue ficar variando entre 30 e 31 MHz por segundo. Então eu vou colocar aqui, ó, 91.5. Quanto ao consumo de watts, eu vou aumentar um pouquinho porque tem o consumo ainda do meu computador. Eu vou calcular que o meu computador, sem as placas de vídeo, estivesse consumindo 80 watts. E o custo do quilowatt-hora, como o dólar está 5,05 reais, eu vou colocar aqui o custo do quilowatt-hora 0,2 cents de dólar, que daria em média aí de R$ 1,05, 6 centavos. E agora eu vou calcular quanto que aquele meu equipamento ali faria, quanto que aquela minha mini rig faria. Se eu não pagasse luz, eu faria 5,75 dólares ao dia, que é exatamente 0,0027 ETH. Agora, descontando energia, faria 4,07 dólares ao dia, que daria 0,0028 ETH. Eu vou simular que eu realizasse o lucro a curto prazo, ou seja, eu quero quitar o valor que eu gastei na rig. Então deixa eu calcular aqui quanto que daria ao mês.
Ao mês eu estaria fazendo R$ 616, já descontando a energia elétrica que eu pagaria. Lembrando que eu não estou descontando as taxas de trade e nem de saque. Então, se eu recebo R$ 616 por mês, se eu comprasse a 12 vezes de R$ 1.250, eu não conseguiria nem pagar a fatura do cartão de crédito. Eu teria que arcar ainda com R$ 584 por mês. Agora, se eu tivesse dinheiro à vista, tenho aqui, digamos aqui, ó, R$ 13.000, e quero montar esse computador exatamente igual, lembrando que eu também não considerei o valor dos Riser Card nem do Rig Frame, né, para colocar essas minhas placas, mas então vamos arredondar um pouquinho para cima. 13.000 dividido por 616, o meu ROI, que é o retorno do meu investimento, seriam 22 meses, considerando que tudo corra normal, nenhum equipamento estrague, que a rentabilidade do Ethereum se mantenha da forma que está, não caia. Se subir a rentabilidade, com certeza, né, o meu retorno vai ser mais rápido, vai diminuir essa quantidade de tempo. Lembrando que ainda poderia, né, tentar diminuir o gasto com maquinário, comprando placas mais baratas, placas usadas, diminuindo ali, por exemplo, a fonte, comprando uma fonte mais barata, né, pegando uma placa-mãe diferente, diminuindo o processador, pegando uma memória mais simples, ou seja, poderia gastar um pouquinho menos. Mas isso tudo é só para vocês verem que a rentabilidade de fato caiu e aquele ROI, aquele retorno de investimento de 4 meses que estava pairando aí há algum tempinho atrás, na minha opinião, não volta mais. Então entendam, quem for entrar agora, o ROI vai ser maior. Então, pessoal, retornando às perguntas iniciais do vídeo, será que ainda vale a pena minerar? Galera, está rendendo ainda. Considerando que não temos nenhum investimento hoje no mercado que renda, que nem a mineração, 5% ao mês, por exemplo, mesmo considerando o retorno do investimento acima de 2 anos, ainda é um mercado que está rentável. Contudo, sempre temos que considerar os altos e baixos. No meu caso, eu já tenho a rig, eu já tenho maquinário, eu não tenho dívidas a pagar, somente a luz da máquina. Então, na minha opinião, ainda valeria a pena continuar minerando. Outra pergunta seria se vale a pena montar a rig do zero, hoje, com a rentabilidade atual. Para saber se vale a pena, nós simulamos ali a montagem de uma mini rig bem simplesinha com 31660 Super a preço de mercado, em um único site. Lógico, teríamos que pesquisar mais, montar em lugares mais baratos, com certeza tem como diminuir, né, o valor pago na nossa rig. Contudo, é o que eu sempre falo, compre de boas referências e cuidado com os golpes, e há muitos golpes, então tenham bastante cuidado. Mas nessa simulação que fizemos, deu para notar que dependendo da forma de pagamento, nem a parcela do cartão de crédito conseguiria pagar. Então eu recomendo que antes de investir, estude bem o mercado, pese bem na balança e tenha em mente que o mercado tem altos e ele tem baixos, a ponto de não conseguir pagar nem a luz às vezes, que nem eu mostrei ali no meu caso em janeiro de 2019. Então a minha opinião é o seguinte, se você tem dinheiro à vista, não vai depender do valor da mineração, quer uma renda extra e não vai comprometer a renda da sua família, ao longo prazo pode ser bastante interessante. Lembrando que longo prazo neste mercado, na minha opinião, é acima de 2 anos. Agora, se você irá fazer empréstimo, pagar parcelas altas no cartão de crédito, boletos com valores absurdos, pedir dinheiro emprestado aí a familiares, tem que colocar ambos os pés no chão, pisar bem na balança, pois assim como a rentabilidade ela pode ascender de forma estratosférica, ela pode ser acometida aí por um declínio grande. E uma pergunta, né, de quem já tem rig, se deve desligar as máquinas e vender tudo. Então, galera, eu não posso decidir isso por vocês, mas eu posso dizer o que eu vou fazer. Eu vou continuar minerando visando longo prazo. Lembrando que para mim, no meu caso, é um hobby. Então eu tenho paciência ali para estar pesquisando, eu tenho paciência para estar limpando a rig de mineração. Quando dá problema, eu tenho paciência lá em arrumar, eu tenho um tempinho livre para conseguir fazer isso, até porque não é só tocar a máquina e deixar minerando. Ela tem problemas, às vezes estraga uma peça, às vezes o programa dá problema e tu tem que estar buscando ali, né, as soluções. Na minha opinião, se você está disposto a ter todos esses cuidados e perseverar minerando no longo prazo, é uma boa possibilidade. Agora, se você tem propostas boas para a compra do seu maquinário e você deseja uma rentabilidade a curto prazo, a venda também seria uma opção. Não é querendo desmotivar ninguém, longe de mim isso.
mas eu vou dar um exemplo de um inscrito. Ele montou uma rig há uns 3, 4 meses atrás com 6,3070. Ele investiu em média, na época ele comentou R$30 mil. E ele vendeu essa rig mês passado, tirando aí mais de R$60 mil e 3 meses e meio de rentabilidade da mineração. Ou seja, ele mais do que duplicou seu patrimônio. Beleza, galera? Então o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Sucesso a todos vocês e tamo junto. Fui!